Salmos 89. Poema do Ezraíta Etã. Cantarei para sempre o grande amor do Senhor. Anunciarei com a minha boca a sua fidelidade por todas as gerações. Pensei comigo mesmo: o grande amor de Deus é eterno e dura para sempre. A sua fidelidade está firmada nos céus. O Senhor Deus declara: fiz uma aliança com meu servo escolhido e prometi solenemente a Davi, meu servo, um dos seus descendentes sempre reinará. Eu farei com que alguém da sua linhagem ocupe o trono de Israel por todas as gerações. Os céus louvam as suas maravilhas, ó Senhor. Os santos anjos louvam a sua fidelidade. Quem em todo o céu poderá ser comparado ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais chega aos pés do Senhor? Deus fica muito acima da assembleia dos santos anjos. Todos eles respeitam profundamente o Senhor. Ó Senhor, Deus dos exércitos, onde existe alguém tão forte e poderoso como o Senhor? Em todas as coisas o Senhor é fiel. O Senhor domina o mar quando ele está revolto. O Senhor acalma as grandes ondas com a sua voz. O Senhor quebrou o Egito em pedaços. Com seu grande poder, feriu mortalmente os seus inimigos e todos eles fugiram. Os céus são seus e a terra é sua. Sim, este mundo e tudo que nele existe foram criados pelo Senhor. Criou o norte e o sul, o Monte Tabor e o Monte Hermon cantam de alegria porque foram criados pelo seu grande poder. O seu braço é poderoso, a sua mão é forte, sua mão direita é levantada com poder e honra. O seu trono tem duas bases, a justiça e a retidão. Por onde quer que vá, o amor e a verdade o acompanham. Feliz é o povo que o adora com gritos de alegria, Senhor, pois o seu caminho será iluminado pela luz do seu rosto. O Senhor é a alegria constante desse povo, e ele se alegra em conhecer a sua justiça e bondade. Pois o Senhor é a nossa glória e a nossa força. Nossa força depende inteiramente da sua bondade. O Senhor é o nosso escudo. Ó Santo de Israel, o Senhor é o nosso Rei. Há algum tempo, numa visão, o Senhor disse ao seu profeta: dei a um soldado valente o poder para salvar o meu povo. Escolhi um homem humilde para ser rei. Escolhi Davi, o meu servo, para ser rei. Como prova da minha escolha, derramei o meu santo óleo sobre a sua cabeça. A minha mão confirmará as ações dele e o meu braço será a sua força. Ele nunca será apanhado de surpresa pelos seus inimigos, nunca será derrotado pelos perversos. Eu mesmo destruirei os seus inimigos e castigarei quem odiar Davi. A minha fidelidade, o meu amor cuidadoso estarão sempre com Davi, e ele se tornará forte e poderoso graças a mim. Darei a Davi um reino que vai desde o mar Mediterrâneo até o rio Eufrates. Ele me alegrará dizendo: o Senhor é o meu Pai, o meu Deus, a rocha onde eu encontro a salvação. Por isso, darei a ele as honras de meu primeiro filho e farei dele o rei mais poderoso em toda a terra. O meu amor fiel por ele permanecerá para sempre. A minha aliança com ele jamais será quebrada. Sua família nunca acabará. Ele sempre terá um herdeiro para ocupar o seu trono, que será eterno como os céus. Se os seus filhos e netos desprezarem a minha lei e não andarem nos meus caminhos, se não derem importância às minhas ordens escritas e desobedecerem aos meus mandamentos, então eu mesmo castigarei com varas a sua desobediência e com chicotadas o seu pecado. Mas isso não significa que meu amor para com eles terminou, nem que deixarei de ser fiel à minha aliança com Davi. Não, jamais quebrarei a minha aliança e nunca voltarei atrás em uma só das promessas feitas a ele. Porque eu fiz esta promessa solene com base na minha santidade e não mentirei a Davi. Que a sua linhagem seja eterna e o seu trono permaneça para sempre diante de mim, como o sol, pois será estabelecido para sempre como a lua, a fiel testemunha no céu.
Por que então abandonou o seu escolhido? Por que ficou tão furioso com o seu ungido? Por que deixou de lado a aliança feita com seu servo? A coroa do rei ficou sem valor, pois foi jogada na lama. Os muros de nossa capital e as nossas fortalezas foram reduzidos a ruínas. Quem passa por perto de nós leva um pouco do que sobrou e todos os nossos vizinhos zombam de nós. O Senhor deu força aos inimigos do rei e eles se alegraram com a nossa derrota. Tornou as nossas armas inúteis e não ajudou o rei na hora da batalha. O Senhor apagou o seu brilho glorioso e derrubou o seu trono no chão. Fez o rei envelhecer depressa demais e o cobriu num manto de vergonha e humilhação. Ó Senhor, até quando esta situação vai continuar? O Senhor ficará escondido de nós para sempre. O fogo da sua ira nunca irá se apagar. Lembre-se, Senhor, de como a minha vida é passageira. Será que o Senhor criou o homem sem motivo, sem um propósito para a vida? Todos os homens terão de enfrentar a morte um dia. Ninguém vive aqui para sempre. Quem é capaz de livrar-se das garras da morte? Ó Senhor, onde está o seu antigo amor que com fidelidade jurou a Davi? Lembre-se, Senhor, da vergonha que os seus servos estão passando. Meu coração está carregado com as ofensas de todos os povos, das zombarias dos seus inimigos. Ó Senhor, com que se divertem humilhando o nosso rei, seu escolhido. Mesmo assim, bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Salmos 90. Oração de Moisés, homem de Deus. O Senhor é nosso refúgio para sempre, de geração em geração. Antes de formar os montes e de criar a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, o Senhor é Deus. Como uma simples palavra sua, o homem se transforma em pó. Basta dizer: voltem ao pó de onde vocês vieram, seres humanos. Para o Senhor, 1000 anos são como o dia de ontem, que já se foi, como uma noite de sono. O Senhor nos leva pelo rio da vida tão depressa quanto o sono, como a erva que nasce pela madrugada, germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. A sua ira é capaz de nos consumir. O seu furor nos deixa confusos e desorientados. Nossas desobediências aparecem todas diante dos seus olhos. Com a luz da sua presença, o Senhor revela os nossos pecados secretos. Todos os dias de nossa vida se acabam por causa do seu furor, e os anos se vão rápidos e tristes como um suspiro. O limite de nossa vida chega aos 70 anos, e só alguns, os mais fortes, conseguem chegar aos 80. Entretanto, são anos difíceis e sofridos, pois a vida passa depressa e nós desaparecemos. Quem conhece o poder da sua ira? Se soubéssemos, nós o respeitaríamos e lhe obedeceríamos como o Senhor merece. Ensine-nos a contar os nossos dias e usar bem nosso pouco tempo para que o nosso coração alcance a sua sabedoria. Ó Senhor, volte-se para nós. Tenha compaixão dos seus servos. Até quando ficará longe de nós? Encha nossa vida com o seu amor fiel, desde amanhã. Assim, cantaremos de alegria e viveremos felizes todos os nossos dias. Dê-nos alegria para compensar todas as desgraças que aconteceram conosco, pelos anos que suportamos sofrimentos. A nós, os seus servos, mostre os seus feitos, revele a sua glória aos nossos filhos. Ó Deus, nosso Senhor, cubra o seu povo com a sua gloriosa bondade. Dê-nos forças para o trabalho, dê-nos sucesso em tudo que fizermos. Salmos 91. Aquele que vive protegido pelo Altíssimo, guardado pelo Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: o Senhor é a minha proteção e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o salvará das armadilhas e do veneno mortal. Ele o protegerá debaixo das suas asas, e lá você estará seguro. A sua fidelidade o protegerá como um escudo.
Você não terá medo da escuridão da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não ficará assustado com a peste que se espalha sorrateira nas trevas, nem da praga que devasta ao meio-dia. 1000 podem cair à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas nenhum mal o atingirá. Você olhará tranquilamente e verá Deus castigando os pecadores desobedientes. Tudo isso acontecerá porque você disse: o Senhor é a minha proteção, o Altíssimo é a minha morada segura. O mal não me apanhará de surpresa e o meu lar não será atingido pela desgraça. Porque o Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para o protegerem em todos os seus caminhos. Eles o apoiarão com as mãos para que você não tropece em alguma pedra no caminho. Você enfrentará sem medo o leão e a cobra venenosa. Matará o leão e pisará a serpente. Assim diz o Senhor a seu respeito. Ele se entregou a mim de todo o coração, por isso eu o salvarei. Ele me conhece pessoalmente e por isso o colocarei num lugar alto e seguro. Ele me pedirá ajuda e eu responderei. Quando estiver em dificuldades, eu estarei ao seu lado, resolverei seus problemas e lhe darei uma posição de honra. Darei a ele uma vida longa e feliz e lhe mostrarei a minha salvação. Salmos 92. Salmo, cântico para o dia de sábado. Como é bom dar graças ao Senhor e cantar louvores ao seu nome, ó Altíssimo. Como é bom anunciar aos outros cedo de manhã a respeito do seu amor cuidadoso e constante, e à noite falar da sua fidelidade. Como é bom cantar ao Senhor ao som de instrumentos de 10 cordas, da lira e da harpa. O Senhor me alegra com seus feitos. Meu coração canta de alegria por causa das suas obras. Como são maravilhosas as suas obras, Senhor! Como são sábios e profundos os seus pensamentos! O homem que não aceita o domínio de Deus não percebe esta verdade. Os perversos crescem e se espalham como erva num campo. Os pecadores encontram sucesso na vida, mas o fim deles já está traçado. Eles serão destruídos para sempre, pois o Senhor é exaltado para sempre. Todos os seus inimigos, Senhor, serão destruídos, eles acabarão. Os que se dedicam a fazer o mal serão eliminados da terra. Mas, quanto a mim, o Senhor me dá força de um boi selvagem, derrama bênçãos sempre novas para mim. Os meus olhos hão de contemplar a queda dos inimigos que vigiam os meus passos para me fazer mal. Meus ouvidos ouvirão sobre o seu triste fim. Mas as pessoas que amam ao Senhor crescerão e darão frutos como a palmeira, serão fortes como os cedros do Líbano. Elas são como árvores plantadas nos jardins da casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice, crescerão e darão frutos. Serão fortes e cheias de vida. Serão uma prova viva de que o Senhor é fiel. Ele é a minha rocha. Nele não há injustiça. Salmos 93. O Senhor é rei. Ele está vestido com roupas reais, vestido com um manto de poder e força. O Senhor sustenta o mundo e ele não se abalará. O trono do Senhor é eterno e seguro desde a antiguidade. O Senhor existe desde a eternidade. Ó Senhor, as águas sobem, as ondas crescem e o barulho das águas aumenta. Mas o Senhor, lá no céu, é mais forte e poderoso do que o barulho das cachoeiras, do que as grandes ondas do mar. As suas leis são verdadeiras, dignas de confiança. Por isso, Senhor, o seu povo deve viver em santidade e pureza para todos sempre. Salmos 94. Ao Senhor pertence a autoridade para castigar. Ó Deus vingador, faça brilhar a sua glória. Levante-se, ó juiz da terra, e julgue os homens. Castigue os orgulhosos como eles merecem. Até quando deixará os maus sem castigo? Até quando os perversos se alegrarão de suas maldades, Senhor? Falam palavras duras e arrogantes.
Eles se orgulham em contar os pecados que cometeram? Pisam o seu povo, ó Senhor, e maltratam os seus escolhidos? Matam as viúvas e os estrangeiros, assassinam os órfãos e pensam: o Senhor não vê o que estamos fazendo. O Deus de Jacó não dará a menor importância. Vocês são tolos. Quando será que vão entender as coisas e se tornarão sábios? Se foi o Senhor que formou o ouvido, será que ele não pode ouvir? Se foi o Senhor que formou o olho, será que ele não pode ver? Aquele que julga e castiga as nações, não vai castigar todas elas? Ele dá conhecimento aos homens. Como poderia deixar de saber o que vocês fazem? O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe que eles não passam de ilusão. Como é feliz o homem a quem o Senhor corrige e ensina a sua lei. Assim, a sua mente ficará em paz e ele esperará com paciência o dia em que os maus serão castigados. Pois o Senhor nunca abandonará o seu povo, nem deixará os seus escolhidos à própria sorte, porque são a sua herança. Ele fará os juízes julgarem com justiça novamente, e os retos de coração a seguirão. Quem se levantará para me julgar contra os maus? Quem ficará ao meu lado contra os que fazem o mal? Se o Senhor não tivesse me ajudado, eu já estaria no meio dos mortos há muito tempo. Quando eu gritei: socorro, estou caindo! O seu amor cuidadoso, Senhor, me amparou e me pôs em pé. Quando minha mente estava cheia de dúvidas e preocupações, o Senhor me consolou e encheu o meu ser de alegria. Por acaso o Senhor deixa um governo mau e injusto associar-se com o seu nome? Eles torcem as leis para poderem fazer o mal, ajuntam-se para destruir os justos e condenam os inocentes à morte. Mas o Senhor é a minha fortaleza segura, o meu Deus é a minha rocha firme, onde encontro refúgio. Ele fará a maldade desses homens cair sobre eles mesmos. Deus destruirá essa gente com os pecados que eles vivem cometendo. O Senhor, o nosso Deus, acabará com eles.